Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está no De Olho no Texto, o nosso programa de exegese do Antigo e do Novo Testamento. E eu quero responder uma pergunta que vocês mandaram várias vezes aqui nos comentários nos últimos dias. E pergunta sobre versículo é pergunta que a gente para fazer um trabalho bem feito. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: o que significa aquele trecho em Marcos 4 que diz: ao que tem mais será dado e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado? Esse trecho faz parte de um texto que narra o ministério de Jesus Cristo na Terra, mais especificamente uma das suas parábolas. Talvez por não ser uma coisa literal e ser uma parábola, as pessoas tenham um pouco de dificuldade para compreender o seu real sentido. E é por isso que hoje nós vamos investigar e entender esse versículo aqui, claro, de olho no texto. Vamos lá, para começar eu vou ler com vocês aqui os versículos onde esse trecho se encontra, Marcos 4, 21 a 25, que diz assim: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Por que não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender direitinho qual é a diferença entre uma parábola e uma alegoria. São duas palavras que você não pode esquecer: parábola e alegoria. São duas coisas diferentes e, dependendo do modo como nos aproximamos dos textos bíblicos, nós podemos interpretar errado, interpretando parábolas como alegorias ou alegorias como parábolas. No fim, vocês vão entender porque que essa é uma diferença muito importante. Primeiro, vamos entender o que é uma parábola. Quando a gente fala de parábolas, a gente fala de um estilo literário em que a história quer destacar um ponto específico, uma única lição. Já na alegoria, existem vários elementos que representam alguma coisa. Cada pequeno elemento tem um significado. Por exemplo, pensa no famoso livro O Peregrino, de John Bunyan, onde cada coisinha que acontecia tinha um sentido. O personagem principal, o viajante, representava os cristãos. Aí tinha uma pessoa que vinha, que representava um pecado. E tinha um caminho, que representava a estrada do cristianismo. Cada pequeno elemento da alegoria de John Bunyan tinha um significado, um sentido. Numa parábola é diferente. Você tem uma história que traz uma ideia principal. Pensa em um episódio de He-Man, onde o He-Man aparece no final dizendo: a lição de hoje é essa aqui. Pensa numa fábula de Esopo, onde você tem uma história entre dois animais e no final tem uma lição, uma moral da história. Enquanto uma alegoria é uma história onde cada pequeno elemento é por si só uma metáfora de algum outro elemento da realidade, na parábola nós temos uma grande história que tem uma única lição final. No comentário de Marcos, do New Testament International Commentary, que a gente vai citar bastante aqui durante o vídeo, e foi escrito pelo teólogo americano do Novo Testamento William Lane, que não é o William Lane Craig, aquele famoso apologeta, são duas pessoas diferentes. O autor diz que uma parábola, mesmo que seja complexa, é uma unidade orgânica. Ou seja, ela possui um único ponto central, mesmo que também tenha características subordinadas, características extras, para que a gente entenda melhor a parábola como um todo. O William Lane, ele complexifica, essa questão, deixando claro que sim, algumas parábolas podem ter elementos secundários, e Jesus contou algumas parábolas com elementos secundários muito significativos, ou até elementos suplementares, para que aquela história faça mais sentido. Mas, via de regra, nós não deveríamos classificar uma parábola, como a parábola do semeador, como se fosse uma alegoria, simplesmente porque é uma parábola, um pouco mais de elementos a serem considerados na metáfora que é posta aqui. Ou seja, mesmo que Jesus tenha contado parábolas repletas de elementos significativos às vezes, elas não são alegorias. O William Lane diz uma frase muito boa. Ele fala que a parábola faz um apelo à imaginação e envolve os ouvintes na situação. Esse fator empresta à parábola o caráter de um argumento. O que isso quer dizer? Que a parábola é uma forma de estabelecer um ponto, de fazer uma única declaração principal. Jesus poderia ter dito: pregue o evangelho independentemente de seus resultados, mas ele preferiu comunicar essa mesmíssima mensagem por meio da parábola do semeador, em que os ouvintes da época, e também os leitores de hoje, claro, são levados a imaginar a situação, extrair o significado dela e aprender o significado do que Jesus quer dizer de uma forma diferente de como aprenderiam com uma declaração pura e simples. Jesus tinha um propósito ao usar parábolas para ensinar. Se por um lado a parábola deixava a história mais viva, por outro lado as parábolas tinham o objetivo de só serem compreendidas por quem estava realmente interessado. Aqueles que estavam realmente interessados no evangelho eram aqueles que davam ouvidos às parábolas e então as entendiam. Aqueles que estavam endurecidos ouviam as parábolas e não conseguiam entender o que Jesus queria dizer. Jesus deixa claro que esse era o objetivo das parábolas quando ele é perguntado pelos discípulos por que é que ele falava daquela forma. Jesus evoca Isaías, quando Deus envia Isaías e diz que ele falaria
mas as pessoas não ouviriam por estarem cegos, surdos e mudos e ocos internamente pela idolatria. Tem uma escritora canadense chamada Mary Ann Beavis que diz que a teoria da parábola em Marcos faz parte do que ela chama de o segredo messiânico. E o que é isso? É a ideia que esse evangelho foi escrito para explicar por que Jesus não foi conhecido como Deus durante seu tempo na Terra. Ela fala que o evangelho contém vários temas que implicam em segredo. Jesus realiza certos milagres em privado, ele diz para as pessoas curadas não contarem para ninguém, ele silencia demônios, ele dá ensinos especiais aos discípulos em privado e muitas vezes os discípulos falham em entender o significado da sua missão. É como se houvesse um mistério a ser resolvido. No texto que nós estamos estudando, Jesus faz uma pergunta retórica por meio de uma parábola. Quem é que traz uma candeia para ela ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Essa ilustração envolve o leitor e demanda uma resposta. Essa resposta vai dizer como a pessoa que entendeu a parábola deve viver a realidade do reino de Jesus. Agora que já passamos pela importância da função de uma parábola, vamos olhar especificamente para o nosso texto em Marcos 4, do 21 ao 25. Tem algo aqui que pode fugir da nossa compreensão por causa das nossas traduções. Então vamos dar uma olhada com muito cuidado para o versículo 21 e como ele aparece em diferentes traduções. Na Nova Almeida Atualizada, nós lemos o seguinte: Jesus também lhes disse, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Na Nova Versão Internacional diz, ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Na Almeida Revista Atualizada diz, vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Vocês perceberam aqui algumas diferenças entre essas traduções? Aqui as traduções como a Nova Versão Internacional e a Nova Almeida Atualizada tratam a candeia ou a lamparina como um objeto carregado por alguém. Mas na Almeida Revista Atualizada aparece como algo diferente. A candeia aqui é personificada. A candeia toma a ação. Em outras palavras, enquanto na NVI e na NAA a candeia sofre a ação de ser trazida, na ARA, na Revista Atualizada, a candeia é o agente que executa a ação de vir. Mas e aí? Qual é a implicação disso? E no fim das contas, qual é a tradução que está mais correta? Que está mais próxima daquilo que Jesus falou? Para responder isso, a gente tem que olhar o texto no seu original em grego. O termo grego que aparece aqui, deixa eu conferir, é eretai ho lurinos. Aparece na parte A do versículo. É um trecho que tem algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, a gente tem aqui o artigo ro, particularizando o substantivo lirnos, o que significa que a candeia aqui é o sujeito da sentença. Se você olhar o comentário de Marcos da série The New American Commentary, do autor James Brooks, um dos meus comentários bíblicos favoritos, ele comenta que por causa dessa percepção aqui do grego, devemos entender a candeia como ou uma representação de Jesus e as parábolas que ele ensinava, ou o reino de Deus que se aproximou com a vinda de Jesus. É o James Edwards, um autor e estudioso do Novo Testamento, que diz que no Antigo Testamento não é raro que uma lâmpada seja uma metáfora para Deus, como em 2 Samuel 22, ou para o Messias davídico, como em 2 Reis 8 e Salmo 132, ou mesmo para a Torá, como no Salmo 119. Então, quando Marcos escreve esse acontecimento, ele não só distingue a lâmpada, quando faz dela um sujeito atuante, mas ele também se refere a ela usando um artigo definido. A referência à lâmpada vindo é mais adequada a uma pessoa do que a um objeto. Então o que a gente pode entender disso? Que a candeia não é meramente um objeto que é carregado, ela é uma representação metafórica da pessoa de Jesus ou do reino de Deus associado à vinda de Jesus. O professor de interpretação do Novo Testamento Robert Stein também nos ajuda a entender isso. No seu comentário de Marcos, que ele publicou pela Baker Exegetical Commentary on New Testament, ele mostra que o verbo eretai em Marcos é frequentemente associado com a vinda de Jesus, a vinda do reino de Deus, assim como com a parúzia, a volta de Jesus no último dia. Então, o uso inusitado desse verbo aqui, que traz a ideia da candeia vindo, ao invés de um verbo que falasse da vinda da candeia, como fero no grego, que seria possível, sugere que essa candeia vindo se refere à vinda de Jesus e daquilo que está atrelado a ele. Portanto, Jesus está se referindo a quem quando ele fala aqui? Ele está se referindo a si mesmo e ao seu reino. Através da parábola, Jesus ensina que não faz sentido que ele tenha vindo para ficar escondido. Jesus ensina que o reino que por ora está escondido há de ser revelado. Aqui é onde o segredo marcando aparece. Há coisas maravilhosas sendo reveladas, enquanto outras são ocultas. Jesus estava ali, vivendo com os discípulos, mas ainda iria revelar mais de si e do reino. Os judeus esperavam um reino terreno aqui e agora. Mas Jesus veio na sua encarnação para instaurar um reino que ainda era invisível, mas que seria plena e visivelmente instaurado, em definitivo, no futuro, na sua segunda vinda. É esse aspecto duplo que Marcos relata em seu evangelho e que Jesus carrega em si mesmo. É por isso que ele falava em parábolas. Ele sabia que algumas pessoas não entenderiam, mas para aqueles que procurassem esse mistério,
o reino seria dado. Mas até aqui, a gente ainda não respondeu a pergunta lá do começo do vídeo. Calma que a gente está chegando nela. Mas antes de chegar no texto em questão, é bom entender o significado da frase que vem imediatamente antes dela. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Parece mais uma frase confusa, o que é que isso quer dizer? Esse trecho significa que a busca pelo sentido dos ensinos de Jesus determinaria o seu entendimento do reino. Foi o teólogo James Edwards que disse que aqueles que ouvem, aqueles que batem até a porta ser aberta, encontrarão o reino aberto para eles. Por outro lado, aqueles que ouvem, mas não procuram entender o que foi dito, não receberiam o reino. O Edwards ainda diz que aqueles que procuram com pressa, aqueles que batem na porta com hesitação, vão perceber que o convite alegre e único para entrar no reino se mostrou uma miragem ou uma descrença. Agora, Jesus ainda diz: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Ele queria que os ouvintes estivessem atentos, porque à medida que eles valorizassem o que Jesus estava ensinando, eles estariam determinando a própria medida com que seriam medidos. Aqui não se trata de salvação por obras, mas do reconhecimento que as palavras de Jesus são importantes. Reconhecer o peso dos ensinos nas parábolas diria se uma pessoa realmente valorizava o reino e, consequentemente, mostraria se ela faz parte dele. Mas agora, finalmente, chegamos no versículo 25, o causador da dúvida que a gente recebeu. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aqui Jesus usa um linguajar da economia para explicar características do reino de Deus. Recapitulando e seguindo o mesmo raciocínio de antes, a gente pode entender que aqueles que não tentaram esconder Jesus, aqueles que o receberam e aqueles que, ouvindo as parábolas, buscaram entendê-las por atribuírem a elas o seu valor devido, receberam algo precioso. E essas pessoas, consequentemente, não põem esse algo precioso debaixo da cama ou sob um cesto, mas falam dessas verdades. Essas pessoas colocam a candeia num lugar alto para que todos vejam. Ou seja, elas não escondem as verdades ensinadas por Jesus sobre si e sobre o seu reino. A esses crentes, muito mais será dado. A recompensa delas será muito maior do que aquilo que elas podem pensar. Jesus fala para aquelas pessoas que pregam aquilo que ouviram e que receberam o que lhes foi dado, dizendo algo muito parecido com a mensagem da parábola do semeador. Aquele que planta uma semente, que quando cai em solo fértil, dá fruto em medida muito maior do que a que foi plantada. Não só o reino cresce numa proporção muito maior, mas aquele que prega sobre Jesus tem uma recompensa muito maior do que aquilo que recebeu inicialmente ao buscar entender as parábolas e os ensinos iniciais de Jesus. Por outro lado, quem negligencia os ensinos de Jesus, aqueles que ouvem as parábolas e não se importam, aqueles que usam uma medida pequena para os ensinos de Jesus, além de não receberem o reino, eles vão perder o que já têm. Ou seja, a punição para aqueles que tentam esconder os ensinos de Jesus, deixando a luz debaixo da cama, ou para aqueles que ignoram as palavras de Jesus, é perder o reino. E além disso, perder tudo o que têm. Suas posses, o que conseguiram com seu esforço, aquilo que tanto estimam e, em última instância, a própria vida. Resumindo, durante o ministério terreno de Jesus, havia coisas ocultas que ele veio revelar aos poucos. É como um jogo de esconde-esconde. A premissa da brincadeira é que algo ou alguém está escondido e os outros sabem que está escondido. Esses outros precisam procurar com atenção, com vontade de encontrar o que foi escondido. Então, através das parábolas, Jesus estava revelando coisas escondidas. Aqueles que ouvem devem considerar atentamente o que estão ouvindo e buscar o reino com afinco. Nesse ponto do ministério de Jesus, ainda havia muito a ser revelado. O ápice da sua revelação no ministério terreno viria com a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, é claro. No entanto, ainda havia muito a ser revelado para nós. O reino inaugurado ainda não chegou à sua consumação e agora nós temos muito mais do que os discípulos tinham nesse ponto da história. Nós somos chamados a buscar, bater na porta, procurar entender as palavras de Jesus. A nós, assim como a eles, muito mais será dado quando, de fato, Jesus voltar com o propósito de estabelecer o seu reino definitivamente. A recompensa que aguarda os que pregam sobre Jesus e o seu reino é muito mais que qualquer coisa que já receberam nessa vida. Analogamente, aqueles que hoje rejeitam as palavras de Jesus e ao próprio Senhor Jesus terão uma perda enorme. Além de perder as maravilhas do reino, perderão até o que juntaram nessa vida com muito esforço. Tudo isso nos ensina que é preciso dar a devida atenção ao que Jesus disse. Não só ouvir, mas viver conforme os seus ensinos. Afinal, também foi o próprio Jesus que disse que aquele que somente ouve as suas palavras, mas não as pratica, é como um tolo que construiu sua casa na areia. Já aquele que ouve e é praticante de suas palavras, é como o prudente que construiu sua casa na rocha. As mesmas circunstâncias atingem o tolo e o prudente, mas enquanto o tolo sofre uma destruição completa, o prudente permanece. Essa é a forma que Jesus nos chama a viver o seu reino. Vamos colocar a luz no lugar alto, para que todos possam vê-la e distribuir aquilo que recebemos, porque muito mais
nos será dado. Não viver uma vida de pregação do evangelho é tentar colocar Jesus debaixo da cama. É perder muito, é perder tudo. E muitas vezes a gente não se dedica à pregação do evangelho porque a gente quer acumular coisas para essa vida. Quando fazemos isso, perderemos até mesmo aquilo que juntamos e acumulamos para essa vida. Mas quando olhamos para fora e tentamos lançar as sementes daquilo que Jesus fez, aí sim, estamos deixando que brilhe para o mundo as verdades que recebemos. E você, como é que você tem se aproximado dessa passagem? Tem pregado o evangelho àqueles que precisam? Deixe aqui nesse vídeo dúvidas sobre textos bíblicos para que nós possamos trazer mais de olho no texto para a edificação do povo de Deus. Se você deseja mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.